Até o Meet hoje tá demorando para iniciar a gravação. Pronto, iniciou aqui? Ok. Pessoal, primeiramente, bom dia para quem está aqui na aula, bom dia, boa tarde para quem está assistindo depois, boa noite, sei lá que hora você está assistindo. Enfim, hoje a gente vai falar sobre os tecidos ósseos, certo? Tecido que forma os ossos do nosso corpo, tá bom? Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre as características desse tecido, que é um tipo de tecido conjuntivo, e aí a gente enquadra eles dentro dos tecidos conjuntivos especiais, porque são tecidos conjuntivos que possuem características únicas, né? Não são tecidos conjuntivos tão característicos como os tecidos conjuntivos propriamente ditos. E, então, a gente vai analisar cada uma das características que tornam esse tecido um tecido único, tá? Então, eu vou aqui transmitir um quadrinho para vocês, e aí a gente continua. Beleza, deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui. Tá. Ok. Então, pessoal, o tecido ósseo, ele é um tipo de tecido conjuntivo, tá? E ele é um tecido conjuntivo especial. Por que que ele é um tecido conjuntivo especial? Normalmente, os tecidos conjuntivos, eles têm a função de preenchimento e sustentação. Os tecidos ósseos, eles vão ter a função, basicamente, de formar os ossos, né? Que vão compor o esqueleto. E aí vai ter outras funções, além de simplesmente preenchimento e função de sustentação, né? Lógico que a gente vai ter a função de sustentação no esqueleto, mas ele tem outras funções também, como armazenamento de minerais, ele também tem a função de proteção aos órgãos mais internos, né? Por exemplo, o nosso coração, os pulmões, eles estão protegidos pela caixa torácica, que é formada basicamente das costelas, né? E do finalzinho lá da coluna vertebral e do osso do externo. Então, são estruturas bem duras e bem resistentes que vão auxiliar na proteção destes órgãos aí, tá? Então, os ossos, né? Na verdade, a matriz óssea, ela é formada de uma substância, é uma substância extracelular, né? Que é bem abundante, que a gente vai chamar de matriz óssea, certo? A matriz extracelular que a gente chama de matriz óssea. Essa matriz óssea aí, ela é composta de diversas proteínas que vão auxiliar na composição do osso. Então, o tecido, propriamente dito, né, o tecido ósseo, ele vai ter dentro da matriz óssea alguns tipos de células que vão estar mergulhadas lá dentro, e essas células, algumas dessas células, né, é que vão produzir essa matriz óssea. Então, quem vai produzir aqui a matriz óssea são os osteoblastos, tá? Ó, lembre, sempre que você vê esse nome blasto, certo? Você já começa a pensar em algo que dá origem a alguma coisa, tá? Então, quando você pensa lá no desenvolvimento embrionário, você tem o blastóporo, que dá origem à boca ou ao ânus. A gente tem a blastocele, né, que vai dar origem ao arquêntero, que é o intestino primitivo. Então, esse blastos aí, ele vem de uma coisa que tem um sentido de primitivo, certo? Então, o osteoblasto é uma célula que dá origem à matriz óssea, tá? Então, esses osteoblastos aí, eles vão ter organelas, né, que vão ser responsáveis pela síntese de proteína. Normalmente, essas organelas aí vão ser o retículo endoplasmático rugoso, né? Ele vai trabalhar ali na produção de proteínas, porque ele tem diversos ribossomos presos na sua superfície, né? E eles vão produzir essa matriz óssea, que é cheia de proteínas. E aí, quando eles vão produzindo essas proteínas, enchendo a matriz óssea, né, deixando ela bem abundante, alguns osteoblastos, eles vão ficar presos lá dentro dessas célulazinhas aí, tá? Aliás, dentro dessa matriz aí. Então, essas células vão passar a se transformar em osteócitos. Esses osteócitos aqui são as células, ó, citos as células ósseas, tipo, propriamente dita, né? Uma célula óssea. Então, qual a função dessa célula óssea aqui? Essa célula óssea, ela vai possuir uma grande quantidade de lisossomos,
tá? O que é que acontece aqui quando tem uma grande quantidade de lisossomos? Qual é a função do lisossomo? A função do lisossomo é digestão intracelular. Rotação intracelular. Beleza? Então, o que é que essa, essa, esses osteócitos aqui vão fazer? Esses osteócitos, eles vão pegar a matriz óssea e eles vão digerir, certo? Entre aspas, assim, essa digestão, né? Eles vão conseguir quebrar essas proteínas aí para moldar o osso, tá? Então, os osteócitos, eles vão pegar a matriz que está cheia de proteínas, né? E eles vão quebrar essas proteínas e vão reorganizar as proteínas, formando o osso do formato que ele deve ser, certo? Então, os osteócitos vão pegar a matriz que é produzida pelos osteoblastos, sendo que os osteócitos são osteoblastos que ficaram presos no meio da matriz e aí passaram a realizar uma função diferente, tá? Então, é basicamente esses dois tipos de células aqui que a gente tem dentro do tecido ósseo, tá? Pessoal, o tecido ósseo, ele vai estar disposto em camadas que são concêntricas, certo? Então, o que seriam essas camadas concêntricas? Ó, camada, todo mundo sabe que é uma camada, né? Então, concêntrica é porque elas saem do mesmo centro, tá? Então, o que é que acontece aqui? A gente tem aqui, ó, um centro, certo? E a gente tem camadas que vão sendo originadas destes, destes mesmo centro. Todas elas têm o mesmo centro, tá? Então é por isso que a gente diz que essas camadas aqui, elas são concêntricas, tá? Porque elas têm a origem do mesmo centro. E aí a gente tem alguns canais, né? Já que a matriz óssea é uma matriz bem dura, né? O osso é um órgão duro, é um tecido mais resistente, a gente vai ter alguns canais que são nada mais, nada menos do que furos. E esses furos aí, eles se comunicam entre si para a passagem de nervos e a passagem de vasos sanguíneos. Então, anotem aí uma informação muito importante sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é vascularizado e ele também é inervado, né? Por que que isso é importante? Muitas pessoas acreditam que o osso é um tecido morto, né? Mas o osso não está morto. O osso, ele é um tecido vivo. Ele tem capacidade de reprodução, ele tem capacidade de realizar atividades metabólicas. Tudo que uma célula viva faz, o osso também vai fazer. Então, ele precisa de vascularização para quê? Para receber nutrientes, para receber gases, para enviar excretas, para enviar gases, para, enfim, para realizar qualquer atividade com célula viva, precisa em relação ao sangue, né? Controle da quantidade de água, enfim, tudo isso daí. E ele tem que ser inervado porque, já que ele é uma célula viva, ele precisa receber estímulos, certo? E os estímulos é que auxiliam, por exemplo, na sensibilidade, né? O osso, ele tem sensibilidade. Se você tocar no osso, você consegue sentir alguma coisa. Obviamente que é muito difícil você tocar um osso seu, né? Se você se cortar e ficar com o osso exposto. Então é difícil isso acontecer. Espero que ninguém tenha que passar por isso, porque deve ser muito doloroso, né? Mas pode acontecer. Se acontecer, o osso, ele é inervado, tá? Então, falando em osso, a gente tem aqui algumas características importantes, tá? Os ossos, eles são formados, obviamente, de tecido ósseo, mas não é só isso. Lembre que o osso, na real, ele é um órgão, e os órgãos são formados por diversos tecidos que vão trabalhar desempenhando uma mesma função. Então, os ossos têm grande parte, obviamente, de tecido ósseo, óbvio, mas eles também vão ter outros tipos de tecido, como, por exemplo, tecido adiposo, no formato de gorduras. E também ele vai ter tecido hematopoético, utilizando-se, por exemplo, de vasos sanguíneos. A gente vai ver, quando estiver falando lá de tecido hematopoético, que grande parte do tecido que é
formador de células sanguíneas está dentro dos ossos, tá? Então, a gente tem a medula óssea sendo composta de tecido hematopoético. Dentro dos ossos, a gente produz células sanguíneas. A gente vai ver isso aí mais na frente. Então, existe uma relação muito íntima entre a medula óssea e a formação de novas células sanguíneas. Então, a gente tem aqui que os ossos, eles são revestidos aqui pelo periósteo. O periósteo é uma camada que fica aqui na parte de cima do osso e ele é formado por um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo, ele também é enervado e ele também é vascularizado. Beleza? Então, pessoal, a formação dos ossos, né, ela é feita por um processo chamado de ossificação. Então, a ossificação é quando eu vou formar um osso propriamente dito. E ela pode ocorrer de duas maneiras, praticamente, né? Uma das maneiras é a gente vai formar o osso a partir de um molde, né? Você vai pegar o tecido conjuntivo embrionário e vai formar o osso a partir daquele molde, né? O tecido embrionário tem lá aquelas formações primitivas, né? A gente tem aqueles folhetos embrionários, né? Que muita gente confundiu os folhetos embrionários com tipos de ovos. Não sei qual foi a relação, não entendi por que vocês confundiram uma coisa com a outra, mas os tecidos, os folhetos embrionários são ectoderme, endoderme, mesoderme. Então, esses tecidos aí, eles vão dar origem aos tecidos que vão dar origem aos ossos, tá? Então, os ossos podem ir sendo fabricados a partir desses moldes de tecidos embrionários. E a outra forma que ocorre é quando tem a utilização do tecido cartilaginoso para formar o esqueleto. Isso aí acontece basicamente em crianças, né? Quando as crianças estão crescendo, elas vão substituindo partes de cartilagem dos nossos ossos por tecido ósseo propriamente dito, certo? Então, é aquela historinha lá do examezinho das mãos, né? Quando a pessoa vai lá fazer o examezinho de tirar o raio-x das mãos para saber se está sendo substituído a cartilagem das mãos, né? Por ossos propriamente ditos. Esse evento aí ocorre a partir da puberdade, né? Quando a gente entra em contato com o hormônio sexual. Se você for uma menina, vai ser a progesterona e o estrógeno, e se for um menino, vai ser a testosterona, tá? Então, a gente tem duas formas básicas aí de ossificação, que é a, a formação embrionária e também a formação a partir da cartilagem que ocorre com a alteração dos níveis de hormônios sexuais, tá? Pessoal, qual a função básica dos ossos? A função básica dos ossos é sustentação, mas também é locomoção. Normalmente, nós utilizamos os nossos ossos para se locomover, né? Eles vão estar presos aos músculos, né? Que vão fazer a movimentação de contração e relaxamento. Então, eles vão criar como se fossem alavancas. E essas alavancas aí é que vão permitir a movimentação, né? Então, os ossos, eles estão ligados tanto aos músculos, certo? Então, tem aqui um osso ligado a outro osso, tá? Mais ou menos assim. E aí, entre um osso e outro, a gente vai ter um tecido conjuntivo, né? Que é chamado de ligamento. E aí, a gente vai ter aqui também, ligado a estes ossos, né? Uma musculatura. E essa musculatura aqui, essas musculaturas, elas vão ter os tendões. Então, entre um osso e outro, a gente tem um ligamento, entre um músculo e um osso, a gente tem um tendão. Então, quando este músculo aqui, ele contrai, este outro aqui vai relaxar, né? E aí a gente vai ter esse movimento aqui assim. Se for o contrário, se esse aqui relaxar e esse aqui contrair, a gente vai ter o movimento contrário. É por isso que eles são chamados de movimentos antagônicos. A gente vai ver isso aí com mais detalhes quando a gente estiver vendo o tecido muscular, tá? Então,
esses ossos aí, eles vão compor o que a gente chama de esqueleto, tá? O esqueleto humano, ele é formado por 206 ossos, né? Normalmente, se você estiver inteiro, se ninguém tiver ali quebrado na porrada, você vai ter 206 ossos normalmente, né? É 206. O normal é que seja 206 ossos. E aí, esses ossos aí, eles vão ter diversas funções, né? Dependendo do local onde ele está, ele vai ter diversas formas e diversas funções. Alguns ossos, eles são mais alongados, outros ossos, eles são mais achatados, outros ossos são mais curtos. Isso depende do órgão que ele está ocupando, né? O local onde ele está ocupando e qual a função ele vai desempenhar naquele local. Como eu dei exemplo lá, as costelas, né? Elas fecham aqui a nossa caixa torácica, né? Por que que elas têm esse formato aí para formar como se fosse uma caixinha? Porque ela está protegendo os nossos órgãos vitais aqui que ficam no meio do nosso corpo. Além disso, ela também está dando sustentação para que a gente consiga ficar em pé. Na nossa cabeça, a gente tem uma caixa formada por um osso, né? Chamada de caixa craniana. Por que ela serve? Ela serve para alocar o nosso cérebro, né? Proteger e não deixar que nenhum choque mecânico, por exemplo, possa danificar o nosso cérebro, né? Obviamente que esses ossos eles têm uma determinada resistência, né? Se você sofrer um choque muito grande, lógico que ele vai se romper. E aí é um problema. Mas, enfim, o esqueleto, ele também, principalmente o esqueleto humano, né, que a gente foca mais, já que a gente é meio antropocêntrico, né? Então a gente foca bastante no esqueleto humano, ele também pode desenvolver alguns problemas, né? Por exemplo, a postura. Acredito que muita gente tem problema de postura. Eu tenho problema de postura, eu sento errado, minhas costas sempre são meio tortas, e isso se deve ao fato da gente ter uma postura errada. Então, isso pode provocar diversos problemas no nosso corpo. Por exemplo, quem tem escoliose, lordose, sei lá, cifose, todas esses desvios na coluna, pode causar problemas, inclusive no nosso sistema nervoso, já que o sistema nervoso central, né, a medula espinhal, ele passa pela nossa coluna, então pode estar aí um problema, né? A gente tem as hérnias de disco, a gente tem as dores na coluna, né, que são algumas pessoas sentem muita dor mesmo e pode, inclusive, comprometer os movimentos dos membros superiores e inferiores, causando aí tetraplegia ou paraplegia. Enfim, os ossos, eles vão estar ligados com o tecido cartilaginoso nas suas pontas, né? Aqui na ponta dos ossos, a gente vai ter o tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso aqui, ele serve para aquela função que a gente falou lá quando estava estudando tecido cartilaginoso, para diminuir o impacto e o desgaste entre os ossos, certo? Então, a cartilagem que fica entre um osso e outro, a gente vai chamar de articulação, tá? Essas articulações, elas também vão permitir os movimentos do nosso corpo, tá? Então, se tivesse só osso encostado com osso, provavelmente a gente não conseguiria se locomover, porque a dor seria muito grande. Lembrando que os ossos, eles são inervados. Logo, a dor seria, tipo, muito grande mesmo, e você talvez não conseguisse se locomover. Então, as articulações têm essa função aí de diminuir o atrito entre um osso e outro. Beleza? Pessoal, essa é uma parte bem, bem básica sobre os tecidos cartilaginosos, sobre os tecidos ósseos, tá? Então, se você tem alguma dúvida aí, você que está assistindo depois, você pode me procurar para a gente resolver sua dúvida. E quem está na aula, por favor, não saia, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre as nossas dúvidas que ficaram na questão desta aula de agora, tá? Então, para você que está assistindo depois, tchau. E você que está na aula, não saia. Até mais, pessoal. Valeu e falou.